Fala pessoal, bom dia, Gênesis 44 hoje, presta atenção que a história tá funilando, tá ficando bonita, tá ficando legal. E realmente assim, o 45 então, meu Deus do céu, eu queria falar os dois juntos, mas eu não vou conseguir falar, porque eu tenho que passar pelo 44, que tem um ensinamento muito importante aqui, sobre mudança de pensamento, de maturidade, realmente é importantíssimo esse capítulo. E vai fazer relação lá com o Gênesis 38, hein? Aquele episódio de Judá e Tamar. Então eu espero que você fique comigo até o final, que você tenha lido o 44 antes de vir aqui, hein? Por favor, tá bom? Porque realmente a gente tem que focar na palavra de Deus primeiro, para depois complementar com as outras informações. Então vamos lá, que eu tenho menos de 10 minutos para falar com você. Bora, seguinte, ó. Astúcia de José para deter seus irmãos. Esse aqui é o capítulo, é o título do capítulo, né? Bom, só resumindo para você o que aconteceu no 43, né? Os irmãos tinham voltado para o Egito para pegar mais comida. Simeão estava preso, levaram Benjamim com eles também, né? Simeão é solto, né? E José, ao olhar, né, Benjamim e tal, ele fica emocionado, né? Ele sai da presença deles, vai chorar e tudo mais. Depois ele retorna, eles jantam todo mundo junto. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo organizado, mas passa o dia, agora os irmãos têm que voltar para Canaã para falar aí com o seu pai, né, para levar os alimentos, para alimentar o seu gado, as pessoas lá e tudo mais, né? Bom, o título é, né, Astúcia de José para deter os seus irmãos, ou seja, José queria segurar eles ali, mas não deixar preso, não. Ele teve um plano para realmente assim, que ele gostaria muito de ver a reação dos irmãos, né, com o que iria acontecer. José era muito sábio, essa sabedoria vinha do Senhor, né? Embora José tenha elaborado um plano que aos nossos olhos, né, fala assim, não, mas ele criou uma mentira ali, né? Ele criou uma situação ali que não é verdadeira, né? Mas José teve uma intenção muito, mas muito boa para mostrar para os irmãos tudo que aconteceu na história e para ver se os irmãos iriam repetir a mesma situação, né? Ou se os irmãos mudaram. E isso criou uma situação de reconciliação com a família. Então, pessoal, de novo, Deus ele usa, né, as escolhas dos homens para o seu propósito, né? José, ele realmente criou esse plano, mas com certeza, né, ele pensou em tudo antes, porque ele era muito sábio. E a gente vê desde o começo José, que era próximo do Senhor, tinha uma relação muito boa com o Senhor. Então, com certeza, né, tudo que ele criou ali foi para isso, foi para a reconciliação da família, para um perdão familiar. É só coisa boa que José elaborou ali, né, mesmo criando um plano que aos nossos olhos fazem, não, mas ele criou uma mentira ali, né, do copo, que eu já vou falar para você, né? Bom, vamos resumir aqui para você, né? Porque realmente assim, tem bastante coisa pra gente conversar. Quando os irmãos falaram que tinham que voltar para Canaã, José chamou o senhor, né? Aquele governador da casa dele ali, né? No caso, e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte: meus irmãos estão indo, eles estão voltando com o alimento e tudo mais. Cada um tem sua sacola com os alimentos e tudo. Pega esse copo, coloca na sacola de Benjamim, do mais novo, né? Mas não deixa que ninguém percebe, né? E quando eles estiverem a uma certa distância, vão atrás deles, né? E falam assim, mas por que vocês roubaram o copo? Não sei o que, blá, blá, tudo tal. E aí eles vão, né, criar toda uma situação ali. E o mordomo ali da casa de José falou, não, então tudo bem, a gente vai fazer assim. E acontece exatamente isso. Colocam o copo de José dentro da sacola de Benjamim, fecham, né? E eles vão. Bom, chegou a certa distância, eles voltaram, né? Então o mordomo da casa, provavelmente com homens ali, né? Com egípcios, com um pequeno exército, né? Não sei com quem que estava. E falaram assim, opa, peraí, ó, a gente confiou em vocês e tal, não sei o que, e vocês estão roubando José, vocês estão levando as coisas, vocês pegaram o copo dele, e aí acontece, e aí é o foco do 44 aqui, né? Como que Judá, ele toma a frente da situação do versículo 14 até o final, né? Até um pouquinho antes ele começa a falar ali, né? Bom, resumindo para você, né? Judá, ele faz assim, não pegou nada não, né? Sabe aquela história? Quem não deve, não teme, né? Não, tá, a gente se comportou, a gente mostrou confiança, nós fizemos tudo, até devolvemos o dinheiro, né? Que vocês colocaram de volta nas nossas sacolas e tudo mais, então não tem. Fiquem à vontade, acha aí. E se você achar
quem pegou aí, né, leva como escravo, né? Se quiser eliminar, elimina, faz o que você quiser aí. E aí o mordomo falou, tá bom, tudo bem, né? Imagina também a interpretação ali, o lado artístico, né, de interpretar a cena ali deles, porque realmente, né, tinha que se segurar para não falar que era um plano, né? Bom, e aí começaram a abrir as sacolas, né, e acharam o copo de José na sacola de Benjamim, né? E aí Judá, né, já deve ter posto a mão na cabeça, falou assim, meu Deus, que é isso, né, tal. Mas aí a mudança de pensamento, de atitude e demonstrando total maturidade, né? Se fosse o Judá do capítulo 38, né? Se fosse o Judá lá de trás, que vendeu o seu irmão há 20 anos, né? Que elaborou o plano de venda, ele ia agir de outra forma. Mas aqui ele mostra uma súplica e uma sabedoria. Em nenhum momento ele culpa Benjamim, né? Interessante isso, né? Em nenhum momento ele culpa Benjamim aqui. Pelo contrário, no versículo 13 ele fala, então eles rasgaram as suas vestes, cada um carregou o seu jumento e tornaram a cidade, né? E aí, do 16 até o 34, a maior oratória, né, que a gente tem em Gênesis até agora, aí para realmente uma situação, né, que Judá ele expõe. E ele fala, o que a gente vai falar para vocês, né? A gente não tem o que falar, né? Vocês pegaram a gente aqui com a boca na botija, né? E não tem o que falar, não tem o que fazer. O que eu posso fazer é o seguinte, né? O que eu posso falar para vocês é que nós somos pecadores, nós somos os falhos aqui. E é interessante que Judá ele sempre vai colocar eles ali, né? E ele vai contar a história do pai dele. No versículo 20, né? Nós temos um velho pai que se casou, né, com a mulher amada, teve 2 filhos, um deles já não existe mais, né, que no caso seria José, mas o outro ele ama muito, né, que é Benjamim. Então o Judá ele clama para José libertar Benjamim e trocar de lugar com o Judá, né? Judá fala que o pai dele vai ficar triste, chateado, pode entrar em depressão, pode cometer uma loucura, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então Judá o tempo todo, ele protege Jacó, ele protege Benjamim, né? Ele não coloca a culpa em ninguém. Então assim, é uma mudança de atitude total, uma responsabilidade que ele está tomando, né? Tanto que no versículo 33 e 34, né, ele fala, me coloca no lugar dele, que eu serei teu servo, né? Porque eu não tenho como voltar pro meu pai sem o seu filho amado, né? Então, pessoal, depois você assiste aí o 38, né? Você vê essa mudança, essa é uma mudança brusca, né? E que tem alguns ensinamentos pra gente, né? Aqui que é muito interessante, tá bom? E aí, né, o capítulo termina por aqui no 34, nessa última frase que eu falei para você, né? Mas o que a gente pode aplicar com isso? Eu quero que você leia de novo 44 aí, tá, na sua casa, e entenda isso, as pessoas mudam, né? O tempo passa, né? E as pessoas podem mudar sim, tá? Essa pessoa não muda, essa pessoa não faz isso, essa pessoa não faz aquilo. Quem tem total liberdade para mudança é o Espírito Santo que entra no coração da pessoa e ela muda. Eu e você, a gente nunca pode falar assim, ó, não tem salvação para essa pessoa, não tem mudança para essa pessoa. Essa pessoa, ela pode ter a idade que for, né? Ela pode ter a idade que for, ela pode mudar enquanto ainda houver vida, tá? O Espírito Santo ele tem total poder. Não há impossíveis para Deus. Então não sei se você está esperando uma mudança do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, mas muito melhor do que esperar a mudança deles é ver a sua mudança, né? Eu e você, nós somos falhos e pecadores. Nós precisamos mudar e ter maturidade em muitas áreas da nossa vida, né? Por isso que Jesus ele nos orienta lá no Novo Testamento. Ele fala, ninguém vai ver o reino dos céus se não nascer de novo, né? O nascer de novo é uma mudança total, é uma conversão de caminho, né? E quem tem esse poder é o Senhor. Então quando a gente vê tudo que Judá fez, falou, clamou, suplicou, agiu aqui, a gente vê uma mudança de caráter, né? Uma mudança de atitudes, né? Em relação à família, né? Então a gente tem que ver isso, né? A gente tem que ver isso. Então você tem total direito de orar para um familiar para ocorrer uma mudança, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas ore pela sua mudança e tome a atitude de mudar, porque às vezes é isso que está faltando para o seu dia a dia e ficar abençoado, né? Deus está te chamando para mudança, mas a gente é orgulhoso. Toma cuidado com isso, tá bom? Que a gente possa ser como Judá, que teve essa mudança e foi claro aí, tá bom? Um grande abraço para você, até o capítulo 45, hein? Deus abençoe!